Então, nos benchmarks de linguística computacional que nós mostramos anteriormente, modelos de linguística computacional superam a performance humana. E todos esses modelos computacionais têm como base redes neurais pré-treinadas que posteriormente são refinadas na tarefa em questão. Então, aqui fica uma hipótese de uma receita de sucesso para automatizar uma tarefa de linguística computacional. Essa hipótese é a seguinte: dada uma ou mais tarefas a serem automatizadas, basta nós coletarmos a maior quantidade de dados de treinamento possível, certo? Então, exemplos rotulados, resolvidos de um determinado problema, e daí, com base nesse corpus, treinar uma rede neural com o maior número de parâmetros possível. Será que essa de fato é uma receita para o sucesso? Bom, o que a gente vai ver nessa parte da aula é que aparentemente não. Essa receita ela ainda apresenta alguns problemas, apesar de ter contribuído com o avanço do estado da arte. Um estudo interessante que levanta um problema dessas arquiteturas é o estudo da pesquisadora Emily Bender e o Alexander Koller de 2020. Nesse estudo, eles apresentam o Octopus Test, que na tradução para o português seria o teste do polvo, onde eles demonstram o problema dessas redes neurais. Então, o teste é o seguinte: imaginem que numa ilha existe uma pessoa A e numa outra ilha isolada existe uma pessoa B. Essas duas pessoas, eles conversam a partir de um cabo de fibra ótica. Vamos supor então que um polvo, que eu vou chamar de O, ele descobre esse cabo de fibra ótica e ele começa a ouvir a conversa entre A e B. Vamos supor que esse polvo ele passa a aprender as palavras e a ordem que essas palavras devem ser colocadas para responder um estímulo de A ou de B. Daí então vamos supor que esse polvo ele decide cortar o cabo de fibra ótica da interação de A com B e aí ele assume o papel de B, ou seja, ele finge que ele é a pessoa B e continua conversando com A. Então, vamos supor que A fala para ele que pôr do sol lindo. E ele pode responder: me lembra a lava de vulcão. Supor que A fala para ele: eu fiz uma catapulta de coco, deixe-me te mostrar. E ele responde aqui também: boa ideia, parabéns. Então até aí tudo bem, mas aí os pesquisadores colocam essa situação hipotética. Vamos supor que um urso invade a ilha isolada e coloca a vida de A em perigo. Daí então A pede socorro, né? Ele fala: socorro, um urso está me perseguindo. Ele pede ajuda então para o povo. Daí o que os pesquisadores eles fizeram? Eles colocaram esse estímulo de A para ser respondido por uma dessas redes neurais pré-treinadas como se fosse o polvo. No caso, eles utilizaram a GPT-2, que nós vimos em uma das aulas passadas. Então, quando eles dão um estímulo para essa rede neural, que eu falo: socorro, um urso está me perseguindo, tudo que eu tenho é uma lança, o que eu faço? Então, aí eles viram que o GPT-2 responde da seguinte maneira: o urso está me perseguindo. Então, aqui ele repete a frase que foi dita por A. E essa não é uma resposta que se espera ser dada quando uma pessoa está em perigo. Continuando então nessa iteração, utilizando o GPT-2 como se fosse o polvo, para ver se ele salvaria a vida de A com alguma instrução, os pesquisadores colocam o GPT-2 para gerar outra frase. E ele fala: você não se sairá dessa. Tá? Aqui no caso, o que os pesquisadores quiseram mostrar foi uma analogia entre o polvo e um modelo neural estado da arte, no caso GPT-2, e como esse não soube se comunicar numa situação como essa, que é uma situação de perigo, onde a pessoa ou o agente que está se comunicando com A deveria ajudá-lo. E aí o que os pesquisadores quiseram mostrar com isso é que o polvo ele não soube se comunicar porque ele não aprendeu a semântica da língua. E aqui novamente é feita uma analogia do polvo com os modelos neurais estado da arte. Então, de acordo com os pesquisadores, o modelo estado da arte, assim como o polvo, ele não sabe se comunicar apropriadamente numa situação como a anterior, porque ele não aprendeu a semântica da língua. Ele só teve acesso à forma, ou seja, às palavras e à forma que essas palavras se ordenam. Então, de acordo com os autores, não se pode aprender o significado de uma língua somente fazendo a observação dos símbolos de uma língua. Aprender a relação do significado requer acesso ao mundo exterior, ao contexto. E isso não é algo que o polvo tinha, porque ele estava debaixo do mar. Então, quando A falou para ele que criou uma catapulta de coco, ele só conhecia as palavras e a ordenação das palavras de catapulta de coco, mas ele não sabia o que era isso. Mesma coisa quando A pediu ajuda que um urso estava o perseguindo, ele não sabia o que é o urso, porque ele nunca viu um urso, ele não tinha acesso ao mundo exterior. Mesma coisa acontece com as redes neurais de estado da arte.
elas são treinadas somente na forma, ou seja, nas palavras e como essas palavras se ordenam. Essas redes neurais pré-treinadas, elas não têm acesso ao mundo exterior. Logo, o que os pesquisadores inferem aqui é que essas máquinas elas não têm conhecimento da linguagem, somente da forma da língua.